Que a Taesa é uma excelente pagadora de dividendos e o seu próximo anúncio de rendimentos pode estar se aproximando, não temos nenhuma dúvida, ou temos. Para ser uma boa pagadora de dividendos, as empresas precisam reunir alguns critérios, como receitas previsíveis, sólida geração de caixa operacional. E isso a Taesa reúne, sem falar que ela tem uma distribuição altíssima. Basicamente, ela tem um payout que varia ali entre 80% chegando a 95% em alguns períodos. E essas receitas altamente previsíveis, reajustadas anualmente pela inflação, somando-se uma sólida geração de caixa operacional, payout altíssimo, fez que a Taesa historicamente fosse uma grande vaca leiteira, uma empresa que pagou dividendos consistentes e crescentes ao longo do tempo. Porém, vamos fazer uma breve análise no que temos sobre os dividendos da Taesa, falar sobre as datas do próximo anúncio que poderá ocorrer no mês de agosto e também saber se esse ativo está caro ou barato em função dos seus rendimentos e também alguns múltiplos de valuation e qual é a melhor ação. Final 3, 4 ou 11 para dividendos. E de cara, vamos analisar o seu estatuto social e saber o que temos ou não direito referente aos seus lucros. Temos aqui, já deixei destacado em vermelho, os acionistas têm direito a um dividendo anual, não cumulativo de pelo menos 50% do lucro líquido ajustado do exercício. Porém, a Taesa tem um pagamento de dividendos bem acima dessa remuneração mínima que consta no seu estatuto social. Ou seja, se você entrar em Taesa, você está aceitando o que está escrito no seu estatuto e nele informa que a empresa é obrigada a distribuir dividendo no mínimo uma vez ao ano. Porém, como eu mostrei e falei, ela vem pagando dividendos bem acima dessa remuneração mínima. E se a gente somar todos os valores que ela pagou ao longo do ano, de 2013 até 2022, notem esses dividendos crescentes, chegando a R$ 4,85 em 2022, 2023 até o momento ela pagou um total de R$ 1,41 por ação. E uma das formas de a gente saber se uma empresa é ou não boa pagadora de dividendos, a gente olha o seu histórico, o passado, pois assim teremos uma noção se a empresa realmente pagou ou não bons dividendos. O que a gente considera o ideal é que no mínimo a empresa tenha uma média histórica acima de 6%. Esse pode ser um indício, um indicativo que estamos diante de uma excelente pagadora de dividendos. E a Taesa vem com quase o dobro da média do que a gente considera o ideal. Se pegarmos de 2013 até o momento atual, ela tem uma média de 11,32%. Sem dúvidas, ela reúne todos os critérios que a gente considera para uma empresa ser uma boa pagadora de dividendos. Muita gente ficou chateado. O dividendo que era esperado para o mês de maio ocorreu em janeiro, beneficiando os investidores que têm o ativo na carteira há muito tempo, pois a Taesa nunca na história tinha anunciado dividendos com a Datacom no mês de janeiro. Em 2023 isso ocorreu, foi bom para aquele investidor que já tinha o ativo na carteira, pois o que você acha melhor, receber o dividendo em maio ou janeiro? Com certeza, eu prefiro receber em janeiro. Já recebemos esses R$ 1,33 por ação lá em janeiro, utilizamos para comprar novos ativos geradores de renda passiva e assim a bola de neve foi crescendo. E agora vamos saber se ela está cara ou barata em função desses rendimentos. Pois se a gente tem o foco em dividendos, nada melhor do que saber se o ativo possui ou não margem de segurança em função desses famosos dividendos. Essa é uma estratégia que muita gente me pede aqui no canal, para calcular o preço teto dos ativos em função dos seus rendimentos. Inclusive, deixe nos comentários caso você queira que a gente calcule o preço teto de alguma empresa em específico. Esse é o famoso método Bazin, calculado pelo mínimo de 6%. Porém, eu vou te mostrar o mínimo de 6% e também a estratégia que eu utilizo no momento atual. Primeiramente, a gente precisa lançar o código do ativo e saber a cotação. Nessa planilha, a cotação atualiza de forma automática. Temos aqui a média de dividendos dos últimos 5 anos. R$ 3,44 por ação. Em algumas empresas eu utilizo a média dos últimos 5 anos, na verdade a grande maioria, em alguns casos em específico, como é o Banco do Brasil, eu utilizo o dividendo projetivo. Inclusive, se você tem Banco do Brasil, vou deixar passando aqui um vídeo que eu falo sobre o dividendo projetivo. Tenho certeza que você irá gostar e muito.
O método Bazin é calculado pelo mínimo de 6%. Chegamos a um preço teto de R$ 57,33, margem de segurança de 51,56%. Esse método é utilizado em empresas que, historicamente, pagaram bons dividendos. E sem dúvidas essa estratégia cai como uma luva no setor elétrico. E na Taesa eu não utilizo esse mínimo de 6%, e sim o mínimo de 8%, pois é uma empresa que tem no seu DNA pagar bons dividendos e por isso, na minha estratégia atual, eu utilizo o mínimo de 8%, preço teto R$ 43,00, margem de segurança 13,67%. Lembrando que essa estratégia, o famoso método Bazin, não significa recomendação de compra ou venda, mostrando que nos dois casos o ativo se encontra com uma boa margem de segurança, inclusive você viu atualizando a cotação de forma automática. Caso você queira fazer a aquisição, o link está aqui embaixo na descrição, você pode cadastrar toda a sua carteira de ações e fundos imobiliários. E também temos o método de Graham, fundos imobiliários, preço teto pelos dividendos e também utilizamos o preço teto pelo famoso prêmio de risco, utilizado em fundos imobiliários de tijolos. Quando você utiliza a estratégia do dividendo inteligente, você começa a notar uma certa previsibilidade nas empresas em anunciar dividendos. Eu gosto de analisar no mínimo os últimos 5 anos. Notamos que se a gente abrir essa planilha, temos aqui média de dividendos nos últimos 5 anos, 3 anúncios de rendimentos. E eles ocorrem com uma grande previsibilidade no mês de maio, agosto, novembro e também dezembro de cada ano. Lembrando que a empresa, no seu estatuto social, informa que é no mínimo um dividendo ao ano, porém ela vem pagando com uma grande previsibilidade. Tivemos dividendos com a data com no mês de maio de 2018 até o ano de 2022. 2023 isso não se concretizou, ela anunciou o dividendo com a data com no mês de janeiro, algo que nunca ocorreu na sua história. Temos aqui R$ 1,33, data com 10/1 de 2023. Notem que de 2018 até 2023 foi o seu primeiro anúncio. Agora vamos filtrar pelo mês 8. Notem a grande previsibilidade. No ano de 2021, ela não anunciou dividendo com a data com no mês de agosto, voltou a anunciar em 2022. Por isso, se trata da estratégia do dividendo inteligente, que não é nenhuma garantia que a empresa irá anunciar novamente, porém, de acordo com o seu histórico, existe uma grande previsibilidade nesse mês e como os resultados da Taesa estão bem próximos, muita gente já está se perguntando sobre os dividendos, datas possíveis. Vamos aqui no seu site DRI pegar o calendário de eventos da Taesa. Notem que aqui no mês de agosto temos o seu próximo anúncio de resultados, que será no dia 2/8 de 2023. Durante essa semana ou durante esse mês, podemos aí ter reunião do Conselho de Administração e um possível anúncio de rendimentos, que não é nenhuma garantia, pois se trata da estratégia do dividendo inteligente, que a gente visa antecipar possíveis anúncios de rendimentos e, consequentemente, tentar pagar mais barato, pois em algumas elétricas, como a Taesa, quando ela anuncia um bom dividendo, a tendência é que a cotação suba, pois diversos investidores que só olham dividendos vão correr para o ativo e, consequentemente, a gente nota uma grande valorização. E de acordo com a cotação atual, que se altera todos os dias, dias úteis, que temos negociação na Bolsa de Valores, pegando os dividendos dos últimos 12 meses e dividindo pela cotação atual, chegamos a um dividend yield de 10,43 na sua ação ordinária e 10,42 na sua ação preferencial e também final 11, algo que dificilmente acontece a ação ordinária ficar com melhor dividend yield. Na maioria das vezes, a ação preferencial e final 11 costuma ficar com melhor dividend yield. Porém, como eu disse, isso se altera todos os dias. Em alguns momentos, essa diferença fica enorme e, consequentemente, você consegue pegar essa boa distorção de preço e aumentar o seu rendimento ao longo do tempo. E caso você tenha alguma dúvida, tenho aqui um vídeo que eu mostro todo o passo a passo, falando de tag along, liquidez e também dividend yield, fazendo algumas simulações com as ações da Taesa. Tenho certeza que você irá gostar bastante. E você possui Taesa na sua carteira? Utilize essa estratégia do dividendo inteligente? Deixe aqui nos comentários se você espera um dividendo aí no mês de agosto. É lógico que temos a aguardar e saber se ela irá arrematar algum lote de transmissão durante o próximo leilão que teremos aí no dia 30 de junho. Vamos ficar de olho como será, como a Taesa irá se portar. Porém, de acordo com o seu histórico, como vocês acompanharam, ela vem pagando dividendos aí com uma certa previsibilidade no mês de agosto. Isso não é nenhuma garantia, pois como vocês acompanharam,
O mínimo que ela garante é um dividendo ao ano, ou seja, um dividendo durante o exercício. E o exercício de 2023 ela pode pagar dividendos até lá no ano de 2024. Por isso, se trata da estratégia do dividendo inteligente, que não é nenhuma garantia que a empresa irá anunciar novamente. Não se esqueça que esse vídeo é apenas educativo e informativo, não se trata de recomendação de compra ou venda. Um abraço a todos e bons investimentos.